Glória a Deus. Toma seu assento aí, quem não se sentou. Queridos, hoje a pastora não pôde estar presente, mas ela está ligadinha no que está acontecendo aqui. Amém? Ela falou assim, ó amor, você leva na mesma linha que eu levo. Eu falei, pode ficar tranquilo. Aleluia. Queridos, ela está com a nossa bebê, a Noemi. A Noemi, ela está recuperando de um vírus. Então, ela vai ficar em casa uns dias ainda. Amém? Então, por isso que ela não veio. Mas eu estou aqui. Serve, não serve, irmão? Serve, irmão? Ah, então, irmão. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Glórias a Jesus. Amém. Que dia maravilhoso. Amém. Mateus capítulo 6, o versículo 9. Diz assim: Portanto vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Segue. Venha o teu reino e seja feito a tua, assim na terra como no céu. Ok. Irmãos, eu quero falar essa manhã sobre um alinhamento, sobre um ajuste de um enfoque correto naquilo que é correto. Todas as vezes que você está desalinhado, vai gerar um prejuízo na sua vida. Observe, toda movimentação fora de alinhamento vai gerar uma perda na sua vida, e muitas vezes irrecuperável. Nós fomos chamados para nós andarmos ajustados com o Senhor, alinhados com Ele. Então, todas as vezes que eu quero viver desalinhado com Deus, eu vou estar movendo. E pelo fato de eu estar movendo e certas coisas não estão alinhadas na minha vida, vai gerar perda de outras coisas. É mais ou menos assim, irmãos. Você pode comprar um carro 0 km em uma concessionária. Um carro novo, 0 km. Mas é o seguinte, se você não fizer a manutenção correta, e por causa de você negligenciar uma manutenção, pequenas coisas vão deixar de funcionar, mas o carro não vai deixar de andar. O carro vai seguir andando. Mas vai chegar um dia que aquele pequeno falho vai levar outro falho. E aquele falho vai levar outro falho até o dia que o carro vai parar de andar. Mas o carro não parou de andar, na verdade mesmo, não foi no dia que ele parou de funcionar o motor. Foi quando ele deixou de ser cuidado, quando ele deixou de ser feita a revisão. Então nós temos que revisar o nosso coração todos os dias, antes que nós venhamos parar de vez. Toda pessoa que para de vez no propósito, no chamado, é porque ela deixou de fazer uma autoanálise. Ela deixou de cair em si mesma. Toda esterilidade, toda crise financeira, irmão, tudo que nós passamos na nossa vida, foi porque muitas vezes ontem nós deixamos de fazer um ajuste correto. E quando você não faz o ajuste correto, a perda ela é garantida nas nossas vidas. Quantos estão entendendo isso? Então eu quero falar de um enfoque, eu quero falar de um ajuste de ótica nas coisas corretas. Porque dado em conta que você entregou a sua vida para Jesus, é Ele que marca os passos, o caminho, é a palavra dEle que vai iluminando aonde você vai passando. E todas as vezes que você deixa de priorizar o que é prioridade, pensando que você está bem, amanhã vai dar um momento onde você vai, é igual o motor de um carro, literalmente, você vai averiar, você não vai conseguir andar. E sabe qual é o problema? Que às vezes você vai querer entrar em um ajuste, mas Deus vai ter que transformar todo o seu ser, só porque você não entendeu algumas coisas. Deus vai ter que trazer restauração em todas as áreas. Isso é no nosso chamado, isso é no nosso ministério. Por isso nós temos que estar claro daquilo que agrada a Deus. Então, eu quero falar sobre essa ótica, sobre essa maneira de você ver as coisas corretas. Porque quando você prioriza o que é prioridade, quando você prioriza o que é primeiro, o que é de Deus, Deus ele vai assegurar de que você não só vai honrar o nome dele, senão que ele também vai honrar o seu nome. Por quê? Porque é um intercâmbio de honra. Então, Jesus Cristo, ele chama os discípulos dele agora, e ele começa a falar para os discípulos deles assim, olha, quando vocês forem orarem, vocês orem assim, Pai nosso que estás? Pai nosso que estás?
Então, irmão, você precisa de entender que você tem um pai. Você que está aqui essa manhã, você tem convicção de que Deus é um pai? Aleluia. Deus é pai. Então Jesus Cristo, ele agora está ensinando os discípulos dele. Orem assim: Pai nosso que estás no céu. Ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim, ó: santificado seja o teu nome. Não tem como santificar aquele que já é santo. Não tem como. Como que você vai santificar Deus, irmão? Se ele não tem pecado e nem sujeira nele. A palavra santificado significa honrado. Honrado seja o teu nome. Eu não posso santificar Deus, mas eu posso honrar ele. Então você precisa discernir quais as áreas que Deus, o seu Pai, está sendo honrado através de você. Então se identifique em quais as áreas que o Pai está sendo honrado. Sabe, irmão, olha para você, deixa um pouco os seus problemas de lado e se autoanalise. Quais as áreas da sua vida que o Pai está sendo honrado? Você está honrando Ele em todas as áreas da sua vida? E Jesus Cristo, Ele está ensinando isso. Olha, orem assim: Pai nosso que está no céu, honrado seja o teu nome. E Ele diz assim, ó: venha o teu reino. Venha o teu reino. Então, alguém precisa ter um desejo que as coisas do céu venham para a terra. Agora, eu quero que você observe isso e fale assim, ó: faça a tua, assim na terra como está. Então, observe, querido, discirna qual é a vontade de Deus para você. Qual que é a vontade de Jesus para você? Qual que é a vontade do Pai para você? Porque se você estiver fora da vontade do Pai, você está nadando contra a corrente. E a corrente é mais forte do que você. Você precisa de discernir qual é a vontade do Pai. Sabe, irmão, a nossa oração nos últimos dias tem que ser essa: Deus, qual é a sua vontade para mim? Porque se você andar fora da vontade dele, você vai lutar muito, querido. Você vai sofrer demais. Você vai se cansar muito. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema está no seguinte versículo, coloca aí. Esse é o problema de toda a humanidade. Siga, seguinte versículo, 11. Dá-nos hoje o nosso pão. Aí a versão que diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. Vê se você consegue a Thompson. Essa daí da pastora é a King James, né? Almeida Ferreira. Queridos, quantos aqui têm necessidades semanais, mensuais, trimestrais, semestrais e anuais? Isso aí é o pão, que você precisa dele todo dia. Você precisa da provisão de Deus amanhã, você precisa da provisão de Deus depois da manhã, você precisa da provisão de Deus no final do mês, no começo do mês. Você nunca vai parar de precisar de um cuidado de Deus. Agora, o Jesus Cristo, ele fala assim, ó, ele está querendo dizer para os discípulos deles assim, ó: sabe qual é o problema? O problema de vocês é que vocês não entenderam o que é prioridade. Aí no mesmo capítulo 6, filha, coloca aí no mesmo capítulo 6, versículo 33, filha, por favor. Capítulo 6, versículo 33. Olha aqui, observe, Jesus Cristo está terminando o ensinamento para os discípulos. Já no versículo 33, olha só o que ele ensina: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas serão. Então, versículos anteriores, os discípulos estavam preocupados com pão. Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Esse é o afã de todos os dias. Você está preocupado como você vai pagar o aluguel, como você vai pagar a luz, o telefone, o carro, a letra, a hipoteca. Todos os dias você está preocupado, é um afã que nos domina. Agora Jesus Cristo está falando para os discípulos: assegurem-se de que vocês estão buscando primeiro o reino de Deus. Qual que é o reino de Deus? Uma consciência de que você tem um Pai, que você precisa de honrá-lo, e essa consciência, ela tem que estar pautada em uma coisa: que você está fazendo a vontade do Pai. Então, se eu tenho um Pai, se eu estou honrando esse Pai e eu estou fazendo, irmão, saia do saber e comece a entrar no fazer. Porque assim, ó, eu sei qual é a vontade do Pai, mas eu estou fazendo ela. Se você recebe uma revelação do Espírito Santo que Deus quer algo com você, e você não faz o que Deus quer, não serve de nada, querido. Você precisa de saber qual é a vontade do Pai, só que você precisa de fazer a vontade do Pai. Amém, querido? Amém. Se você discerne, se você logo lê, se você consegue ler que o seu Pai quer um bolo de chocolate, assim, só para simplificar, irmãos, a mensagem, porque Deus é simples. Se você sabe que o seu Pai quer um bolo de chocolate, não basta só você saber que ele gosta do bolo de chocolate. Você vai ter que fazer o bolo de chocolate para ele e entregar nas mãos dele. Isso é fazer a vontade. Jesus Cristo falou em Mateus 7, nem todo mundo que me chama Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz, não é aquele que sabe, é aquele que faz a vontade. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim: pastor, Deus me chamou para ser pastor. Eu fui profetizado quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 7, quando eu tinha 8, quando eu tinha 9. Eu fui profetizado todos os anos da minha vida. Pastor, eu tenho uma promessa. Pastor tal, fulano tal, arcanjo, semideus, tudo. Eu sou chamado a ser pastor. Ok, ele sabe qual é a vontade de Deus. Mas ele está fazendo? Porque para você fazer a vontade de Deus, você precisa se envolver com responsabilidades. Irmão, Deus está buscando homens e mulheres responsáveis. Sabe, irmão, responsáveis. Que assumam o compromisso. Porque nosso Deus, Ele é responsável. Deus, irmãos, ele nos guarda, Ele nos protege. Porque Ele tem uma responsabilidade por nós. Ele tem uma responsabilidade por nós. Deus, Ele tem uma responsabilidade por nós. Aleluia. Ele tem uma responsabilidade por nós. Nós temos que ter uma responsabilidade por Ele. Então, veja bem, qual que é o problema hoje? Muita gente quer o pão primeiro, antes de ter o Pai. O pão só vem depois do Pai. Fala assim, ó, o pão só vem depois do Pai. Deus ele não vai te dar o pão se primeiro você não tem Ele. Se primeiro você não está na vontade dEle. Assegura-te de que você tem o Pai, que você está honrando o Pai, que você está fazendo a vontade do Pai, jamais vai te faltar o pão. Jamais vai te faltar o pão. Cuidar de Deus sobre nós, Ele é lindo quando nós entendemos isso. Deus, Ele não vai deixar ninguém, irmão, desamparado. O salmista já falou, olha, eu fui criança, eu fui jovem, eu fui menino. Hoje eu sou velho, já sou idoso. E sabe de uma coisa? Eu nunca vi um justo desamparado por Deus ou mendigar o pão. Então todas as vezes, irmãos, que eu estou mendigando, eu preciso discernir. É um processo que eu tenho que passar? Ou é porque eu não entendi a revelação do reino? Olhe para a sua vida assim, irmãos. Ó, quando você passar uma crise financeira, saúde, emocional, discerna isso. Se autoanalise. Como assim, pastor, se autoanalisar? Quando você vai viajar, você olha se o motor do teu carro está legal. Toda pessoa que vai dirigir uma viagem longa, ele olha se o azeite está no nível correto, se tem gasolina no tanque, e toda viagem ele olha no termômetro se o motor do carro não está esquentando. Pelo menos um condutor prudente, ele faz essas coisas. Porque ele sabe que ele vai chegar se ele cuidar dessas 3 coisas. Então, você precisa saber que se você está parado em alguma área, você precisa de analisar primeiro uma coisa. Analise assim, ó. Eu estou honrando o meu Pai que está no céu? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu? Então, primeiro eu vou me assegurar que eu estou bem com Ele. Aí eu vou colocar demanda no pão que eu necessito. Quando você colocar demanda no pão que você necessita, Ele não vai deixar sem pão não, querido. Ele vai trazer o pão para você. Então, observa, se você está passando uma necessidade, e você sabe que você tem Deus como Pai, você sabe que você está honrando o nome dEle, que você está fazendo a vontade dEle, mesmo assim, ainda está faltando pão, pastor, ó, o senhor está falando aí, não está coincidindo com o que eu vivo, porque ó, eu tenho Ele como Pai, eu honro Ele, o meu Deus, eu busco fazer a vontade dEle, eu sei qual é a vontade dEle, eu ainda não consegui concluir ela, pastor, mas eu estou dando um início naquilo que Ele me revelou, que é a vontade dEle para mim. Então, por que, pastor, está faltando pão para mim? Aí você precisa discernir outro nível. Porque Deus é, irmão, ao mesmo tempo que, porque Deus é assim, ó, Ele complica, depois Ele vem descomplicando, depois Ele senta com você e fala, agora eu vou te explicar porque eu compliquei tudo. Lá no Egito, você lembra lá em Êxodo 8? Deuteronômio, perdão. Você lembra quando Deus saca o povo do Egito? Aí a Bíblia está bem assim, ó, eu conduzi vocês pelo deserto. Ó Israel, eu conduzi vocês pelo deserto. Aí fala assim, ó, e eu fiz vocês passarem fome. Eu fiz vocês passarem fome, só para eu ver o que estava dentro do coração de vocês.
Então, se está faltando pão na sua vida, observe isso. Se autoanalise. Se você está bem com Deus. Se você está bem com Deus, fica firme. Porque depois vem uma promessa. Deus fala para o povo que venceu e suportou. Eu farei vocês herdares uma terra deleitosa, frutífera, abençoada, como ela não existe outra em toda a terra. Porque eles permaneceu e o coração deles foi revelado a Deus. E Deus achou graça neles. Eu fiz vocês passarem fome no deserto, para eu ver o que estava no coração de vocês. A maioria foi reprovado, mas teve aqueles que foram aprovados. Então, se está faltando pão agora, eu estou bem com Deus, estou honrando a Deus. Eu sei qual é a vontade e estou fazendo a vontade dele. Está faltando pão? Então, meu coração tem que alinhar algumas coisas. Eu sou muito orgulhoso, eu sou muito soberbo, eu sou muito prepotente. Então, Deus tem que me processar mesmo com a ausência de pão por um tempo. Às vezes, escassez na nossa vida não é falta de alinhamento. É só o nosso coração que, todavia, ainda não está totalmente entregue a Deus. Então, você precisa de aprender, irmãos, literalmente. Quantos estão entendendo aqui o enquadro de Deus? Cuida, porque vai valer a pena. Toda vez que você olha, seu coração está alinhado com Deus, ainda que pareça que o pão não vai chegar, irmãos, em seguida Ele vai trazer algo para você. Porque o seu coração é um coração honrado. Jesus Cristo tinha fome de pão, 40 dias no deserto. Satanás disse, transforma a pedra em pão. Ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Satanás fez proposta para ele. Pensa, irmãos, Satanás levantou ele para o lugar alto. Olha aí, ó, quantos estão aqui? Olha só, Satanás leva Jesus para o alto, e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Quem é mais legal? Satanás leva Jesus para um lugar alto, a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim, ó, que ele mostra todas as riquezas da terra. Ele fala assim, se você prostrado me adorar, tudo o que eu tenho eu te dou, porque a mim me foi entregado. Aí leva Jesus no lugar alto, e Jesus vê as coisas. Lugar alto é bênção, irmão. Satanás leva Jesus para o lugar alto, mas o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Quem é mais legal? Isso é para nós aprendermos uma lição. Nem todas as coisas que parecem ser boas, e nem toda posição de alto significa que é de Deus. E nem todo deserto significa que é de Satanás. Tem deserto que é do Senhor. Tem crises que é de Deus. Tem fome de pão que é de Deus. Para Ele ver o que está no seu coração. Daí você não vai se inclinar às riquezas do mundo. Você vai permanecer alinhado. Você vai ter aquela palavra, para trás de mim, Satanás. Jesus falou isso para Satanás no deserto. Para trás de mim, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás. Somente a Ele servirás. Somente a Ele se inclinarás. Aí sabe o que a Bíblia diz, querido? A Bíblia diz assim, ó. Quando Satanás se foi por um tempo. Aprenda outra coisa aqui, ó. Satanás ele não sai sempre não, viu? É só por um tempo. A Bíblia fala, ele se apartou, Lucas disse que ele se apartou de Jesus por um tempo. A Bíblia diz assim, ó, e veio os anjos do Senhor e serviu a Jesus. Pensa comigo, irmão, Jesus Cristo tinha fome de pão. A Bíblia fala, passou 40 dias, ele teve desejo de comer pão. Satanás faz a proposta de transformar pão em pedra, pedra em pão. Se agora que Jesus vence todo o cenário, ele vence a luta, ele vence a prova. Os anjos do céu vêm servir, a Bíblia diz, se os anjos do Senhor vieram servir a Cristo. Ô irmão, Jesus ia comer um pão agora que não foi passado por padaria não. É um pão top. Porque quando você vence na convicção de Deus, Deus vai te dar aquilo que não passa pela mão do homem. E o deleite, o prazer é maior, querido. Ele tinha fome, mas ele não foi servido por coisas humanas, ele foi servido por coisas do céu. Só porque o coração dele foi aprovado. Então todo mundo que está aqui hoje, se assegure de que você tem um pai. E que o seu pai pode contar com você. Sabe, irmãos, lendo os evangelhos, eu estou fazendo agora um refinamento só nos evangelhos. Eu aprendi uma coisa.
Jesus Cristo, ele fala que veio para servir e não ser servido, sim ou não? Mas você sabia que Jesus Cristo nunca serviu o Pai como servo? Eita, pastor. Jesus Cristo nunca serviu o Pai como servo. Ele serviu o Pai como filho. O filho faz o que vê o Pai fazendo. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Pai, eu não quero ir para a cruz, mas contudo seja feita em mim, Pai, a sua vontade, não a minha. Jesus Cristo serviu a Deus não como Deus. Para de servir a Deus como Deus, querido. Comece a servir Ele como Pai. Porque todas as vezes que você serve Ele como Deus, todas as vezes que você serve Ele como Deus, a honra é limitada. Porque você sabe que às vezes Deus como Deus, na nossa consciência humana, você sabe que Ele te dá as costas. Ele deu as costas para Jesus na cruz. Jesus quis falar assim, ó, Deus meu, por que me desamparas? Aí quando Jesus alinha espírito e coração, aí ele fala assim, ó, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Muita gente tem dificuldade de servir a Deus por causa disso. Porque ela serve Deus como Deus, sendo servo. O dia que você mudar a sua mentalidade e servir Ele como Pai, sendo você um filho, e tudo que você serve é como filho, você tem uma consciência, tudo que vai para o meu Pai volta para mim, porque a herança é minha. Amém. Aleluia. Então, querido, muda a sua ótica. Muda a sua ótica de servir a Deus. Pensa no Pai, querido. É muito bom. O Pai não vai te desamparar. O Pai não vai deixar faltar pão. O Pai vai prover o pão. Aleluia. O Pai vai prover o pão. Fala assim comigo, o Pai vai prover o pão. Sim, Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu fiz uns apontação aqui. Deus é lindo, 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 lindo. Coloque em Mateus 16, por favor. Diga assim, eu vou estar enfocado nas coisas corretas. Porque o pão vai vir. Não vai faltar. Aleluia. E todo dia é um pão novo. Amém. Aleluia. Mateus 16. Sim, Jesus. Te adoramos, Senhor. Coloca o versículo 21 aí. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar o terceiro. Então aprenda aí só nesse versículo 21. Disse assim, ó, que era necessário seguir a Jerusalém e sofrer muitas e padecer muitas. Irmãos, esteja disposto a enfrentar o necessário. Seja homem, irmão, assim de valor, mulher de valor. Tem coisa que é necessária. É necessário, às vezes, você ficar sem o pão, às vezes é necessário. Porque Deus está formando um homem de caráter. Refinado em Deus. Jesus Cristo está falando assim para o discípulo dele, olha, é necessário eu ir para Jerusalém e padecer muitas coisas. Ele padeceu muitas coisas, porque era necessário. Aí ele fala assim, ó, e ser morto, mas ele tem um resultado final, e se ressuscitar o terceiro. Então, irmão, o final de Deus é melhor do que o começo, às vezes. Às vezes você vai passar por coisas necessárias, que você vai sofrer, mas no final fica tranquilo, tem ressurreição. Tem evidência de que Deus é contigo. Ele vai te colocar de volta no mesmo cenário diferente. Então Jesus Cristo, ele passa necessidade, mas quando ele volta ressuscitado, ele não tem necessidade de nada. Aguarde o caminho de volta de Deus. Você passa um mês difícil, mas mentaliza assim, ó, vai ter o regresso. Vai ter a volta. E a volta eu venho no poder do Senhor. Amém, queridos? A volta eu venho no poder do Senhor. Versículo 22. Pedro chamando à parte. Ô irmão, ô igreja, queridos, lindos, cuidado. Irmãos, cuidado. Com aquelas coisas assim, mais privadas. Aquelas coisas assim, mais individual que golpeiam a sua mente.
Cuidado para que Satanás não te pegue pelas mãos e te leve para lugares privados. Você vem na igreja, você recebe uma palavra de Deus, você recebe uma impartição do Senhor, você recebe uma direção do Senhor, aí você sai tocado, porque agora você tem claro qual é a vontade do Pai. E você fala, vou fazer a vontade do Pai. Você sai. Lá na frente, Satanás te pega pela mão, te puxa por um cantinho e fala, mexe com isso não. Não mexe com isso não, você vai mexer com isso para quê? Conheço essa história aí. Eu conheço essa história de igreja. Eu conheço essa história de se envolver com as coisas de Deus. Cuidado, irmão. Olha só. Pedro chamando começou a repreendê-lo dizendo, Deus, tenha compaixão de ti, Senhor, jamais te... Ô Jesus, tenha compaixão de ti, jamais isso te aconteça. Jesus, tenha compaixão de ti, isso jamais te aconteça. Jesus, tenha compaixão de ti, isso jamais te aconteça. Jamais aconteceu o quê, pastor? Sofrer certas coisas por causa da vontade do Pai. Olha só o resultado de Jesus Cristo. Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas, mas sim nas que são. Guarda isso aqui no seu coração. Sempre vai haver lutas dentro de você. Sempre vai haver lutas e guerras dentro de você, para você não se preocupar com as coisas de Deus. Sempre haverá guerras dentro de você, para você não se preocupar com a vontade de Deus. Sempre vai haver guerras internas, para você não se preocupar. Não se preocupe com as coisas de Deus. Você tem que vencer essas guerras. E sempre vai haver propostas. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com o que é seu. Se preocupe com a sua casa. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com o seu trabalho. Se preocupe com a sua vida. Vai haver dentro de você sempre argumentos dizendo, preocupe-se com o que é seu e deixa de lado as coisas de Deus. E todo mundo, um pouquinho mais só de agudo aqui, filho. Toda pessoa que se preocupa literalmente mais com a vontade dele, porque observa aí o enfoque, Porém disse, para trás de mim, Satanás, por motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas... Agora observe, irmão, é ruim, observe, Deus anda de carro? É ruim ter um carro? Um carro é bênção, é ou não é? Não é bom um carro para você ir? É bom uma casa? Deus habita em casa feita por mãos de homem? Mas é bom uma casa. Que é melhor ter uma casa ou dormir na rua? Então a casa é bênção, é ou não é? É bom ter dinheiro no banco? É bom ter dinheiro? É bom, irmãos? Se você tem problema com dinheiro, manda para nós estamos com uma obra aí difícil, irmão. Dinheiro é bom, não é ruim. Ruim é o amor a Ele. O amor a Ele é maldição. Agora, Jesus Cristo está falando assim, por exemplo, o carro é para o homem, Deus não anda de carro. A casa é para o homem, Deus não anda de carro. A comida é para o homem, Deus não come comida. Então você precisa discernir, irmãos, que as coisas do homem vai tentar roubar você de Deus. E as coisas do homem vai ocupar mais a sua mente, para você não ter espaço na sua mente para as coisas de Deus. Deus não tem problema de você ter um carro, uma casa, uma roupa. Deus não tem problema com isso. Ele quer que você tenha isso. Acontece é que essas coisas não pode puxar o freio de mão no cumprimento da vontade do Pai. Porque todas as vezes que essas coisas puxam o freio de mão seu e você para de cumprir a vontade do Pai, aí você passa de ser visto de filho de Deus. E a ótica de Cristo para você é quem? Quero que a igreja memorize isso. Jesus, vem cá. Não vai não, Jesus. Tenha misericórdia de ti. Eu imagino Jesus, mas Pedro, eu vou ressuscitar, Pedro. Depois vai estar, eu vou... Não, que jamais isso te aconteça. Tenha misericórdia de você. Coisa do homem.
Aí Jesus Cristo sabe o que faz com Pedro? Vamos voltar para o lugar de onde você me tirou. Eu não gosto de coisas no canto. No canto eu gosto de estar só com meu Deus, não com o diabo. Trouxe Pedro de volta. Para trás de mim, Satanás. Porque você está colocando os seus olhos nas coisas do homem? E por que você não coloca primeiro os olhos nas coisas de Deus? Amém. Aleluia. Então todas as vezes que você, eu sei que isso aqui é forte, mas você só me ama, amém? Amém? Você só me ama. O amor vence tudo. Eu sei que isso é forte, mas todas as vezes que eu enfoco, vamos falar assim, ó, biblicamente falando, todas as vezes que eu enfoco em priorizar as coisas do homem, deixando de lado as coisas de Deus, eu sou um tipo de Satanás para Jesus. Todas as vezes que você deixa de olhar para as coisas do Pai, todas as vezes que você para, porque a questão é essa, querido, todas as vezes que você para de seguir o caminho para cumprir a vontade do Pai, para se preocupar com as coisas do homem, para Deus você é um tipo de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você está olhando as coisas do homem e não as coisas de Deus. Porque a palavra Satanás significa isso, aquele que se rebela contra o Todo-Poderoso. Toda vez que você escutar a palavra assim, Satanás na Bíblia significa aquele que se rebela contra o Todo-Poderoso. E toda vez que você se rebela, que você se revela contra aquele que é Todo-Poderoso, você é um tipo de Satanás. E é difícil eu ter que falar isso para você. Mas eu só quero que você recapacite. Deseja o carro que você... Deseja o melhor carro, a melhor casa. Deseja, irmão. Mas se assegure de que a vontade do Pai está sendo feita por você. Então assim, ó, eu estou fazendo a vontade do Pai, então eu vou comprar o melhor carro. E não vou ter problema com isso. Eu estou fazendo a vontade do Pai, então eu vou comprar a melhor casa. Eu não tenho problema com isso. Eu não estou preso nessas coisas. Porque a vontade do Pai é que você viva em renúncia e não em conquista. Só que é possível você renunciar a algo sem ter? É possível renunciar a algo sem ter, igreja? Então Deus ele tem vontade de dar para você só para ver você renunciar. Então Deus ele tem mais interesse de abençoar você do que você em ser abençoado. Só que a prioridade tem que ser primeiro no reino dele e na vontade dele. Porque se você pensa só em ter e não busca o reino de Deus, não vai ser acrescentado. Então, busquem primeiro o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas, o de comer, o de beber e vestir. Busque primeiro o Pai e depois vem o pão. Essa é a vontade de Deus, cara. Isso é a vontade de Deus. A gente se assegurar que estamos fazendo a vontade dele. Irmãos, faça a vontade de Deus. E se assegure que você está fazendo a vontade dela, assim, ó, dele, e segura com força, e não solta a mão do arado. Pastor, e se eu passar aperto? Aguenta. Pastor, mas e se eu passar aperto? Não solta a mão do arado, fica com a mão do arado. Pastor, mas e se eu passar aperto? Não te preocupe. Lá na frente, Deus vai te dar uma recompensa por isso. Observe, e tenha por certo e claro, você não vai morrer no processo. Qual que é a garantia que tem, pastor, de eu agarrar a mão no arado e fazer a vontade de Deus e passar necessidade? Assegure-te de que nesse momento o seu coração está sendo purificado e aprovado. Depois que o seu coração for purificado e aprovado, tudo que você pedir ao Pai, o Pai vai te dar. Depois que Jesus Cristo veio do deserto, tudo que ele pediu ao Pai, o Pai fez para ele. Porque o Pai também primeiro se assegurou que o coração dele não estava em reinos da terra, não estava em impérios da terra. Amém, igreja? Ó, por favor, não saia por aí falando, ó, o meu pastor pregou que a gente não pode ter nada. Não é isso que eu estou pregando. Você só tem que cuidar do reino. Satanás vai te oferecer impérios. Você vê que um rico ele é conhecido pelo império que ele tem? Olha o império do fulano. Fulano tem um império riquíssimo. A Bíblia fala assim, ó, que Jesus Cristo ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do eterno do teu Filho amado. Porque no reino você não precisa se preocupar em nada. No reino tudo é seu. E no império é só de uma pessoa.
No reino tudo é de todos, porque todos são filhos de um. Irmãos, tem muitas pessoas que elas andam tempo orando, pedindo para Deus trazer uma resposta. Eu quero que a igreja aprenda isso. Quando você ora pedindo para Deus uma resposta para algo que você precisa de entender isso. Por favor, você é crente, você é cristão, você é filho de Deus. Você precisa de aprender que todas as vezes que você pede algo para Deus, a sua oração passa por um funil. A palavra não diz isso? Que nós oramos e não recebemos? Orais e não recebeis, porque orais e pedis mal, porque pedis para gastar somente nos vossos próprios deleites. Então, quando você for orar, se assegura que a tua oração inclui o reino de Deus. Jesus Cristo falou para os discípulos dele assim, ó, que ilumine as suas luzes diante dos homens da terra, para que os homens desejem ter o Pai que você tem. Aí, Deus, ele dá casa para crente, e crente não fala que foi Deus que deu, não. Ele fala que foi o La Caixa. O Bankia, o Santander. Aí a pessoa consegue um empréstimo no banco, compra a casa, compra isso. Aí fala, não, foi um favor, foi o meu chefe. Aí a luz que você está iluminando, está mostrando seres humanos, coisa de homem. Aí Deus vai ter que descer o pau e quebrar com tudo isso. Porque o foco do Senhor é, ilumine a sua luz diante dos homens, para que os homens vejam o que o Pai tem feito, e os homens da terra desejam ter o Pai que vocês têm. Adoração a Deus em todo tempo, irmãos. Aleluia. É igual a história do crente que passou necessidade, né? Ele passou necessidade assim grande, fome, irmão. E ninguém da igreja foi ajudar o irmãozinho, ninguém. Isso acontece na igreja, faz parte. E aí o irmão estava com fome, triste em casa, sem nada. Aí o satanista descobriu que ele estava com fome. O satanista foi lá, agarrou o caminhão, foi no supermercado, comprou tudo. O satanista parou diante da casa daquele irmãozinho, entregou a comida, encheu a casa daquele irmão de comida. Aí o satanista vai dar tchau e fala para ele assim, pro irmãozinho. Você não vai perguntar quem foi que te deu essa compra? Que ele queria falar, foi Satanás, eu sou filho de Satanás. Aí o irmãozinho gritou lá do fundo da casa dele. Não, meu Deus é tão poderoso, que quando ele quer abençoar, até o diabo obedece. Amém, querido? Vamos dar glória a Deus em tudo. Amém. Até o diabo obedece quando ele quer abençoar. Amém? Então assim, ó, olhe para as suas coisas, Deus não tem problema, olhe para tudo que você precisa, irmão, mas se assegure que você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Não deseje ter a resposta de Deus sem estar seguro de que você está fazendo algo para Ele. Não cola. Peça o que você quiser, mas se assegure que você está fazendo algo para Deus. Senão não vai funcionar, a resposta não vem. Não vem, igreja. Agora eu quero falar sobre... Abra aí, 2 Timoteu capítulo 2. 2 Timoteu capítulo 2. Capítulo 4. 2 Timoteu capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve com os assuntos nenhum soldado em serviço. Nenhum soldado em serviço, irmão, nós estamos em serviço. Amém? Se envolve com os assuntos dessa vida. Pois deseja agradar aquele que alistou para a guerra. Cuidado, irmãos, porque tem muitos enredos dessa vida roubando os crentes de Deus. Irmão, não se deixe ser roubado e seduzido, não. Permanece. Permanece, irmãos.
Um dia eu estava muito revoltado. Assim, aí Deus curou meu coração. Graças a Deus. Porque a gente, irmão, quando a gente está meio revoltado, a gente fere muito. Eu estava meio revoltado com essa linha de coach. De ganhar dinheiro. Aqui na igreja é muitos coach. É muita gente que estuda. Eu estava assim, irmão, assim, enfesado. Sabe quem é enfesado? Um ser humano cheio de fezes. Eu estava brabo. Brabo, irmão. Brabo. Brabo, mas assim, que eu estava nervoso. E a pastora assim, amor, volta para casinha, volta para casinha. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos hoje, coach é de Deus, amém? Tem muitos homens de Deus. Mas acontece que o ponto de inspiração, o ponto de inspirar o ser humano não deve ser somente uma vida cheia de êxtase. O ponto de inspiração tem que ser um alinhamento com a vontade de Deus. Porque talvez a vontade de Deus é você pelado na cruz. E não você sentado no palácio. E aí eu ficava assim, muito assim. Aí eu respirei, meu pastor me deu uma palavra, eu calmei. E glória a Deus. Porque daí o Espírito Santo me deu uma palavra. O Espírito Santo falou bem assim para mim. Os sacerdotes que compraram Jesus Cristo, Judas vendeu Jesus, sim ou não? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Mas os sacerdotes, a Bíblia fala, que eles deram dinheiro. Observe isso. O Espírito Santo falou isso para mim. Essa geração, ela está errada, ela precisa mudar muitas coisas. Os sacerdotes deram dinheiro para ter Jesus. E essa geração de hoje, ela dá Jesus para ter dinheiro. Aí eu fiquei com mais raiva. E agora, Senhor? Aí Deus calmou meu coração. Não, filho. Essa luta não é contra carne nem sangue. Pessoas dando Jesus para ter dinheiro. Os sacerdotes que mataram Cristo estavam mais alinhados que essa geração de hoje. Porque os sacerdotes deram dinheiro para ter Jesus. Entrega ele para nós, Judas, porque nós não conseguimos pegar ele. E para me ter ele, o que eu preciso? Dinheiro, então toma dinheiro, mas me dá ele. Hoje o povo tem ele, mas dá ele para pegar dinheiro. É a geração de coach que existe por aí. Agora, se você é coach, está aqui, ama o seu pastor. Eu só não posso conduzir você pelo carro que eu tenho, pela mansão que eu tenho, pelos milhões que eu tenho. Eu tenho que conduzir você pela verdade das Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Então, nenhum soldado em serviço se envolve com os assuntos da vida, porque deseja agradar aquele que alistou pela guerra. 5. Igualmente o atleta não é coroado. 5. Se o atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não competir o regulamento, ou seja, se não competir corretamente. Então tem muita gente que está competindo, está correndo de maneira ilegítima. Ilegítima. E você precisa correr de maneira legítima para receber as coisas legítimas de Deus. Existe uma maneira legítima. Qual que é a maneira legítima? Primeiro, ter Deus como Pai. Segundo, se assegurar que Ele está sendo honrado. Terceiro, amém, querido? Você se assegurar que você está fazendo a vontade dEle. Amém. Aleluia. Só para terminar, abre aí Ezequiel. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Quero falar sobre Zorobabel. Zorobabel foi o governador de Judá. Agora observa aqui esse transfundo aqui, ó, assim, ó. Zorobabel era um governador. Aí Deus tem um povo de Israel, com isso eu termino. Deus tinha um povo de Israel escravo 70 anos na Babilônia. 70 anos preso, amém? Aí Deus saca o povo dele, Israel, da Babilônia, e leva para Jerusalém. Aí esse governador, Zorobabel, ele tinha a responsabilidade de construir o templo, o segundo templo para Deus.
Ele era contemporâneo de Esdras. Então, a responsabilidade de Zorobabel era construir o templo. Agora, observe, irmãos. Ele agora tem que tratar com o povo 70 anos, com a mente mudada, porque viveram na Babilônia. E agora esse homem tem um monte de desafio para edificar coisas para Deus. Observe, todas as vezes que você queira edificar algo para Deus, a sua maior luta não é o inferno, não é Satanás. A sua maior luta é mente. Presa em coisas. Mente presa em coisas. A dificuldade hoje de edificar algo para Deus não é o império das trevas querendo impedir. Nas portas do inferno, que a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é? São mentes medíocres, que não se envolvem com o compromisso das coisas de Deus. E esse mesmo povo que sai da Babilônia, Deus levanta o profeta Ageu. Fala assim, quando vocês estavam na Babilônia, orava, clamava, eu tirei vocês de lá. Vocês falavam que ia edificar minha casa. Agora minha casa está arruinada, ruim, e vocês se preocupando só na casa de vocês luxuosas, né? Bonito. Aí lá no livro de Ageu, Deus fala bem assim, ó, por causa disso, vocês trabalham, e quando trabalha, depois que vocês trabalham, quando vocês recebem saco, mas o saco está furado. Vocês plantam e não colhem. Eu fechei o céu sobre vocês, porque vocês primeiro estão buscando as coisas do homem. Vocês não querem agradar eu. Aí eu dei uma ordem para a terra. Por isso, irmão, cuide das coisas de Deus. Aí Deus levanta o profeta Ageu, tudo na mesma época, Ageu fala para esse povo aí, ó, que eu quero abençoar eles. Mas primeiro cuide da minha casa, cuide do meu propósito, cuide da minha vontade. Senão eles vão trabalhar e colher em saco furado. Todo cristão que foi chamado para ser algo no reino de Deus, se você não entende, não cai a ficha, você só vai trabalhar e sempre vai andar no vermelho. Irmão, não tem como você lutar contra Deus. Satanás, você repreende ele no nome de Jesus. E Deus, você vai usar o que para repreender ele? Pensa aí. Satanás, você mete o dedo nele e fala, no nome de Jesus está repreendido. E Deus? Então analise a sua vida. Você está sendo útil, colaborando com aquilo que Deus chamou você para colaborar? Ou você está só vivendo a sua vida por viver? Você tem que ser sincero com você. Você precisa ser verdadeiro com você. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer que quando você colha, o saco não esteja furado. Porque o corte no saco, quem faz é Ele. O dinheiro vem tudo para dentro do saco. Aí Deus fala assim, não está alinhado, né? Minha casa está abandonada. E você só está se preocupando nas suas mansões, nas suas casas. Depois você lê Ageu, capítulo 1. Então eu vou fazer um corte aqui, ó. Aí quando você vai pegar o dinheiro, foi embora. Assegura que o seu coração está alinhado com Deus. E isso se torna um pouco mais intenso quando a gente ministra isso. Porque Deus vem validar a palavra que foi liberada. Aleluia. Agora observe Zorobabel. Deus agora vai falar com ele. Ele tem desafio. Quantos aqui tem desafios? Mas quantos aqui está falando? Obrigado, filha. Quantos aqui Deus está falando? Deus está falando. Então observe. Então Zorobabel agora Deus vai falar com ele, e ele tem que edificar a casa, o templo, então tem desafios, tem metas. Como vencer essas metas? Olha aí. Depois o anjo que falava comigo, tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Segue. Me perguntou, o que está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para lâmpadas. Segue. Há também 2 oliveiras juntos ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo, que falava comigo, o que significava isso, meu senhor? Segue. Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Segue. Esta é a palavra do Senhor para... Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, que era o governador que ia edificar o segundo templo. Coloca atenção. Toda vez que Deus vai colocar você para edificar algo, tire os seus olhos de pessoas. Senão você para. Deus fala assim, eu quero você como um diácono de fogo na minha igreja, de fogo. Na minha igreja está faltando diácono. Ou na minha igreja eu quero você como um presbítero, eu quero você como um pastor, eu quero você como um líder. Aí Deus te dá a palavra, sim ou não? Aí você pega e começa a olhar para outros.
Aí você se desanima. Porque a palavra que Deus te deu não foi suficiente. Então ninguém vai viver uma vida de acordo à vontade de Deus se ela não aprender primeiro a ser movido pela palavra. Nós estamos edificando uma casa, irmão. Estamos gastando muito dinheiro. Porque não é luxo, é uma necessidade. É tanta necessidade que nós estamos fazendo as divisórias e os irmãos agora se deram conta que estão trabalhando lá. Falou, ei pastor, realmente vai faltar espaço. Vai faltar espaço, irmão. Aí nós estamos fazendo apanho para fazer uma segunda planta. Porque vai faltar espaço de acordo com a visão que Deus nos deu. Aí na própria igreja aqui, ó, tem um monte de gente que congrega aqui na igreja, às vezes filhos na fé, que fala assim, o pastor é doido, não precisa fazer isso não. Isso não vai dar certo não. Não, é verdade. Tem irmão aqui na igreja que fala que não vai dar certo. Aí a questão é, eu tenho que olhar para essas pessoas? Eu tenho que me envolver com a palavra que Ele me deu. Entendeu? Você precisa de se envolver com a palavra que Deus te deu, querido. A palavra que Ele te deu, se envolva com ela. Que palavra você tem em cima? Agora o anjo fala para o profeta. Zacarias, fala assim, Zacarias, fala para Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor para... Qual é a palavra de Deus para você, para a sua vida, irmão? Agora, no nome de Jesus Cristo, eu, Marciano, tenho uma palavra de Deus para mim. Agora, eu tenho também uma palavra de Deus para mim, concernente ao reino dele. Então, a palavra que Deus deu só para mim, que tem a ver comigo, só se vai cumprir se eu estiver assegurando que a palavra que Ele me deu, que tem a ver com o reino de Deus, está sendo feita. Porque se eu só vou na palavra que Ele deu para mim, e esqueço daquele que Ele deu para mim, que tem a ver com o reino dele, então eu só estou preocupando em mim, coisas de homem, não na coisa de Deus. Então nunca vai acontecer o que Ele tem para mim. Porque eu estou deixando de lado a palavra que Ele deu para mim, que Ele necessita de mim para algo do reino dele. Os crentes é assim, Deus dá uma profecia e uma promessa. Só que eles esquecem do encargo que Deus pede para eles. Como é que é isso? Aí Deus tem que sair anulando tudo que Ele falou. Para ver se a pessoa se alinha outra vez no propósito. Deus deu a palavra agora a Zorobabel. Disse assim, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem... Por quê? Porque toda pessoa que vai construir algo para Deus, irmão, casou, casamento é de Deus? Pois é, casamento é de Deus, não é? Você sabia que aquele gostinho de beijinho de morango acaba? É, irmão. Sabe aquele beijinho gostoso? Irmão, vai entrando na rotina. Pergunta para quem está casado mais de 10 anos se ele beija de língua com a esposa dele. Em momentos oportunos, eventuais. Aleluia. Sincero. Você tem que estar sempre fazendo ajuste e manutenção. É. Se não tiver manutenção, daqui a pouco a esposa está dormindo de calça jeans. Aleluia. Fala, Deus. Então, irmãos, você precisa entender que tudo, até o casamento, não pode ser guiado por força. Tem que ser pelo Espírito. Porque o Espírito, ele vai fazendo a manutenção, ele vai colocando o amor, o querer, vai aumentando, vai tratando. Se você quiser fazer só pelo... Não vai funcionar, não. Tudo na nossa vida, precisamos de ajuda do Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Segue. Quem você pensa que é? Olha a frase que Deus dá para ele. Quem você pensa que é, ó montanha? Diante de você se tornará uma. Todo homem alinhado com Deus, toda mulher alinhada com Deus, ele tá fazendo um check-up todo dia, que ele está fazendo a vontade de Deus. A montanha pode ser grande do jeito que for, ele pode olhar para ela assim e falar assim, ei montanha, eu sou Zorobabel, eu tenho uma palavra. Para todo mundo você é uma montanha, mas para mim, isso é isso aqui, ó, planície. Convicção no Espírito.
para todo mundo era uma montanha. Quer dizer, o que Zorobabel ia fazer era impossível, reedificar o templo outra vez. Só que no coração dele, o Espírito Santo colocou a impressão. Diante de uma montanha, Zorobabel, tem uma visão. Toda montanha diante de você, se você está alinhado com a minha vontade, não é uma montanha, é uma planície. É montanha para todo mundo, mas para você é uma planície. Você vai passar por ela. É isso que Deus quer na sua vida, irmãos. Converter montanhas em planícies. Jesus Cristo falou bem assim, ó, se você tiver fé, estiver alinhado, dirás a qualquer montanha: sai do meu caminho, vai para o mar. Sai daqui e vai para lá, que eu estou passando. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia. Eu quero que a igreja passe aqui, por gentileza. Vem aqui até a mesa do Senhor. Desse lado aqui. Sai do seu lugar e vem pegar o pão, o cálice. Nós vamos ceiar juntos agora. Pode vir, irmão, sem medo. Desse lado aqui pode vir. Vem correr o seu cálice e o pão. Vamos ceiar. Vamos participar. Tudo sobre você, tudo para você, Aleluia. Jesus. Aleluia. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É Aleluia. tudo sobre você, Aleluia. tudo para você, Jesus. Sim, vem. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Jesus, coloca aí Zacarias 4, versículo 7. Zacarias 4, versículo 7. Aleluia. Zacarias 4, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Quem você pensa que é, ó montanha? Aí versões que diz assim, ó: quem você pensa que é, montanha grande? Tudo sobre você. Ou quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Se eu crer, Irmãos, o que os problemas são diante de você? tua palavra O que os problemas são diante de você, cheio de Deus? ainda que Hã? O que as lutas são diante de você, cheio de Deus, querido? sobre tua palavra. O que o deserto é se foi Deus que te levou? O que o deserto é se foi Deus que te levou? O que o deserto é se foi Deus que te levou? E por tua palavra O que é um obstáculo diante de um homem e uma mulher alinhado com Deus? Aleluia. O que é uma cruz? O que é uma cruz para alguém que está cumprindo um propósito? Suas palavras me dão direção. Eu recebo essa palavra, Marcos, que você liberou para mim. A tua Marcos chegou em mim assim e falou: pastor, tudo que eu passe o que passe, nós não vamos parar de construir para Deus. Sua palavra me dá direção. Passe o que passe, nós vamos terminar a obra de Deus. A tua voz Ele falou assim: pastor, nós vamos se endividar se for possível, mas a obra de Deus vai terminar. Essa convicção, irmãos, tem que estar em nós. O que é os problemas diante de homens cheios do Espírito Santo? O que é os obstáculos diante de uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate. Pastor, quem é pedra de remate? É pedra angular, é Cristo. Fala assim, ó: eu estou fazendo para colocar. Eu estou fazendo, não é para mim, é para a pedra angular, a pedra principal.
Aquela que foi rejeitada pelos edificadores. Aquela que foi rejeitada pelos edificadores. Mas Deus está levantando, aleluia, edificadores convictos no chamado. E eles irão colocar a pedra, porque Ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Tudo que você edificar para Deus vai ter graça, querido. Tudo que você edificar para Jesus vai ter graça e graça para ela. Por quê? Porque o que você está fazendo é para colocar a pedra de remate. Ei, montanha grande, grande montanha, quem eres tu diante de Zorobabel? Serás uma campina. É campina, irmão. É planície. Pastor, é um monte grande. Não, 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 não. Pastor, és uma montanha difícil. Não. Porque alçaremos os nossos olhos para os montes. E de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agarrem esta palavra, queridos. Agarrem esta palavra. Agarrem esta palavra. Agarre Zorobabel esta palavra. Agarre Zorobabel esta palavra. Agarre esta palavra. Agarre. Eu quero profetizar aqui para os homens e mulheres que estão diante de obstáculos difíceis. Nós vamos participar da Santa Ceia com esse enfoque. Nessa manhã, homens e mulheres que estão passando por obstáculos. Homens e mulheres que estão enfrentando montes, desertos. Homens e mulheres que estão enfrentando situações difíceis. Eu quero profetizar sobre tua vida agora. Um colírio do Senhor sobre os teus olhos. Um colírio do Senhor sobre os teus olhos. E o Senhor te fará ver as coisas de cima mais do que as de baixo. As coisas de Deus mais do que as coisas do homem. E assim você vencerá. Assim você terminará. Assim você será vitorioso. Por causa do enfoque nas coisas de Deus. Nas coisas do Pai. Nas coisas do Pai. Nas coisas do Pai. Nada mais satisfaz minha. Fala aí, Deus, coloca em mim os olhos em Ti. Coloca os meus olhos em Ti, Senhor. Deus, coloca os meus olhos em Ti. Fala, Deus, coloca os meus olhos em Ti. Coloca os meus olhos em Ti. Fala, irmão. Deus, coloca os meus olhos em Ti. E não nas coisas do homem. E não nas coisas do homem. Senhor, eu não quero estar enredado em nada nessa vida. Porque eu quero agradar o Senhor quem me chamou. Foi o Senhor quem me chamou e me colocou. Oh, foi o Senhor quem me chamou e me colocou. Foi o Senhor quem me chamou e me colocou como soldado. Foi o Senhor quem me arregimentou. Foi o Senhor quem me arregimentou. Foi o Senhor quem me alistou e me colocou. Senhor, a minha missão. Aleluia. Fala assim, Senhor, a minha missão. Mais que ganhar a guerra, é ganhar o Senhor. É ganhar o Senhor. Mais que ganhar a guerra, é ganhar o Senhor. Aleluia. Fala, eu quero ganhar o meu Senhor. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Vamos ganhar Deus. Vamos ganhar Deus. Nada mais satisfaz minha alma. Ó, Deus, Ele está do outro lado da montanha. Deus está falando para alguém aqui, ó, passa ela, viu? Para todo mundo é uma grande montanha, mas você, Zorobabel, você não está indo por força. Receba essa palavra no teu espírito. Você não está indo por força. Zorobabel, você está indo pelo meu espírito. E pelo meu espírito a montanha vira planície. Pelo meu espírito a montanha vira planície. Aleluia.
Levanta o pão para o alto. Na noite que o Senhor foi entregue, Ele tomou o pão, deu graças e disse: esse pão representa o meu corpo que por vós é partido. Façam todos isso em memória de mim até que eu venha. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu participo do pão. Por causa dessa palavra, eu declaro, Senhor, não existe obstáculos capaz de me vencer, capaz de me parar. Porque, Senhor, não é por força, é pelo Teu Espírito. E Teu Espírito está sobre mim. Que será destas montanhas? Ela fala assim, ó, diante de mim, Senhor, que quero colocar a pedra angular, a pedra de remate que é o Senhor. A minha missão é vencer a montanha para colocar a pedra num lugar de honra. Aleluia! Participe, irmão, do pão. Aleluia! Levante o cálice para o alto. A Bíblia diz que na noite que o Senhor foi entregue, Ele tomou o cálice também, deu graças e disse: comam todos e bebam todos também. Este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Façam todos isso em memória de mim, até que eu venha. Fala assim: Senhor Jesus, este cálice que representa o Teu sangue, te dá o direito, Senhor, de me receber como propriedade. Graças, Senhor, porque hoje eu estou debaixo de um novo e eterno pacto, uma nova e eterna aliança. Senhor, serei fiel a essa aliança, porque o Senhor é fiel a mim. Participe do cálice. Aleluia! Aleluia! Só quero ver você. Aleluia! Só quero ver você. Aleluia! Ver você. Oh, aleluia! Declara uma palavra de amor. Só quero ver você. Só quero Senhor, graças. ver você. Só quero ver Não, irmão. você. Fala assim, ó. Quem eres tu, grande monte? Só quero Fala assim, ó. Quem eres tu, ó grande monte? Diante de mim serás uma campina. Fala assim, ó. Porque eu colocarei a pedra de remate no lugar de honra. Aleluia. Levante suas mãos para o alto. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você. Que Deus te abençoe e demais dá um forte aplauso. Minha bebida é a vontade do meu Pai. Não Aleluia. descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem